TDF Cast número 84, convidado de hoje, trabalha com futebol já há mais de 20 anos, sempre na área técnica, vai ter muito para compartilhar aqui junto com a gente, alguém que já conheço há muito tempo também. A gente sempre vai se cruzando no mundo da bola e assim, o mundo do futebol é pequeno. E essa que é a parte legal, né? Você consegue detectar as pessoas que realmente estão preocupadas com a evolução, com o crescimento, desenvolvimento de todo mundo. E esse convidado de hoje é uma das pessoas que se preocupa com a formação do futebol brasileiro e que com certeza vai estar bem próximo aqui junto com a gente em várias ações nossas. Zuma, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer, Vini, prazer estar com você aqui. Parabéns pelo trabalho, por tudo que você vem realizando e espero compartilhar aqui alguma coisa e trocar com você, aprender um pouquinho também nessa nossa conversa. Show de bola, meu querido. Conta um pouco da tua história pro pessoal conhecer quem que é o Eduardo Zuma, o que fez, como trabalha. Fica à vontade. Bom, eu sou, como quase todos os meninos do Brasil, né? Tentei jogar futebol até os 20 anos. Joguei futebol até os 20. Depois fiz educação física. Também fiz especialização em futebol. Mestrado em futebol no Porto. Agora estou realizando um outro mestrado em Barcelona. E na minha trajetória profissional, comecei no Lemense, que é o clube da minha cidade. Passei pelo Novo Horizontino, Juventus, Curitiba, Atlético Paranaense, Seleção Brasileira de Base, Santos, Vasco, Flamengo, Cerro Porteño e o último clube foi o Barra, em Santa Catarina. E você sempre trabalhando na área técnica, era isso que você queria fazer? Conta um pouquinho para nós. Bacana, eu comecei como treinador, meu primeiro trabalho foi como treinador na minha cidade, treinador de sub-20. E ao longo do tempo eu sempre estive na área técnica, mas trabalhei como observador técnico e auxiliar técnico na seleção brasileira. Fui auxiliar técnico também em alguns clubes profissionais, trabalhei com Fernando Diniz, Vasco, São Paulo e Santos. Trabalhei com Luiz Carlos Ferreira, o saudoso Luiz Carlos Ferreira do interior de São Paulo, rei do acesso, Lemense, Juventus, Matonense. E também como treinador. E nesse percurso, e como coordenador metodológico e técnico no Curitiba e no Atlético Paranaense. A minha intenção sempre foi, né, me aperfeiçoar no todo do jogo. Então, as minhas passagens como coordenador, foi possível entender um pouquinho como olhar o jogo estando fora do jogo, né? Então, a conexão com a direção, como é que as pessoas que pensam o futebol do clube e que não aparecem tanto o presidente quanto um diretor, muitas vezes, o que ele pensa, quais as necessidades, quais as urgências que ele tem. Como observador, eu acho que foi importante para aprender a olhar o jogador, né? Você olha menos o jogo e olha mais a questão individual, né? Por que ele chama atenção, quando chama atenção, aí você dissecar aquele cara e depois entender quem que ele é fora de campo, o que ele faz, quem é a família desse cara, para poder indicar, na verdade, quando eu fiz isso, eu fiz na seleção brasileira, né? Indicar uma convocação desse atleta. Então você tem que aprofundar muito na pessoa e no atleta e nos pormenores desse cara. E como treinador, o desafio sempre é, treinador e o auxiliar, eu acho que o desafio é você entender a ideia do treinador, perceber quais são as convicções e quais são as ideologias e a filosofia com que ele pensa futebol e, de alguma maneira, facilitar tanto a comunicação com os jogadores, com o staff do clube, seja a fisiologia, a questão da análise de desempenho, departamento médico ou até com a coordenação mesmo, em alguns momentos importantes, e a análise do adversário. E como treinador, é a preocupação com o todo já dentro do processo, né? Eu acho que você tem a mesma preocupação do coordenador sem pensar no clube como um todo. E essas experiências vão te mostrando um pouquinho o quanto a gente não sabe nada, né, Vini? Assim, por mais que você se aprofunde, você precisa estar se atualizando o tempo todo. Tem que ser um generalista para compreender o todo e, ao mesmo tempo, especializar cada vez mais nas coisas que você deseja para sua carreira. E esse é o desafio que eu acredito que todos os treinadores e gestores de futebol de formação e profissional têm para continuar no mercado de trabalho. Eu acho que entrar no mercado de trabalho não é fácil, mas permanecer nele demanda muito esforço, muita dedicação para continuar se aprofundando e conhecendo cada vez mais o jogo por dentro. De maneira resumida,
você trabalha com desenvolvimento humano. Você trabalha com a melhora, a performance do atleta. Uns vão para um caminho, né? Uns vão chegar na primeira prateleira, vão chegar no alto nível, e outros vão utilizar isso como ferramenta para a formação do cidadão para fazer outras coisas, como um todo, né? Óbvio que a gente está focado na alta performance do atleta dentro do clube e tudo mais. E aí que vem a minha pergunta, né? Você acredita na parte da formação integral do atleta ou pouco importa o que ele faz fora de campo e dentro de campo ele só vai lá e tem que resolver o jogo, os 3 pontos e valeu? A pergunta é muito importante. Primeiro, de fato, né? Quanto mais você convive com o meio, mais você percebe, quando você observa um menino com mais profundidade no dia a dia, o que ele pode vislumbrar para a carreira dele, né? E você enxerga quais são as debilidades que ele tem que atacar para minimizar essas deficiências e o que ele tem de ponto forte que ele tem que potencializar para que, de fato, ele chame a atenção do mercado, do clube, do lugar onde ele quer chegar, por saber alguma coisa melhor do que os outros. E eu acredito muito na formação integral, né? Você percebe que um menino melhor formado, com boa base familiar, que tem um entendimento e uma percepção de mundo maior, ele tem mais chances de entrar e permanecer no meio do alto nível, né? Porque entrar no alto rendimento é difícil, mas permear e depois conseguir consolidar uma carreira de muitos anos de sucesso, aí eu acredito que ele tenha que ter essa base. E a construção dessa base, num primeiro momento, vamos colocar numa fase sensível ali, dos 10 aos 17 anos, ela é crucial. Então, por passar por muitas coisas, a gente tenta auxiliar os meninos, né? E as pessoas que estão envolvidas no processo a preparar um alicerce mais forte para quando ele alcançar o sonho dele, ele está pronto para viver aquilo de maneira mais plena. O desafio dos clubes hoje é preparar o menino individualmente. Eu acho que os clubes têm uma preocupação grande com a preparação do todo, né? Então existem 150, 120 meninos na formação e ele tenta dar uma formação meio geral para todo mundo, mas cada menino tem que ter a preocupação com a própria formação. Porque o clube não consegue se preocupar com 150 pessoas de maneira individual. E o menino que consegue preparar o próprio caminho, revisar o próprio caminho com frequência e seguir evoluindo, independente de jogar mais ou menos nas condições que ele está naquele momento, ele tem mais chance de chegar. Porque é uma corrida do time muitas vezes, mas a maior corrida é individual, é você com você, né? Então essa preparação do menino é importante e o treinador e as pessoas envolvidas no processo de estar alimentando ele de estímulos que possam dar para ele mais condições de alcançar os sonhos dele. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. A gente tem pelo menos a nossa percepção aqui do principal papel do treinador, ele entregar o atleta melhor do que quando ele chegou. Perfeito. Né? Nós falamos aqui do próprio Gabriel, sou fãzaço do Gabriel Bussinger, um grande amigo. Eu conheci ele em 2011, ele fazendo estágio, conhecendo todos os clubes, aí ele veio. Eu gosto de falar dessa história. Inclusive vai celebrar meu casamento, Gabriel, cara. Tanto que eu gosto dele. E ele chegou e ele falou assim, eu posso fazer uma semana de estágio de observação e eu sempre, por onde eu passo, eu entrego uma contribuição minha. Uhum. Aí eu e o Mazuco, na época, a gente, claro, não tem problema nenhum. Ele ficou uma semana, de repente, a hora que, na semana seguinte, ele veio e entregou um relatório desse tamanho. Eu falei, rapaz do céu, você começou a detectar coisas que nem não sabíamos que tinha tanto aí, né? Uhum. Ou você está inventando algumas coisas. E aí nós começamos a ver sobre formação integral, que ele estava preocupado nos detalhes, ele não estava preocupado só se o atleta ele é bom tecnicamente ou algo do tipo, porque não tem como dissociar, né? Uhum. Não tem como dissociar o atleta dentro de campo com o atleta fora de campo. Perfeito. É a mesma coisa que a gente vê hoje tanto no Instagram, a pessoa às vezes ela fala uma coisa, a hora que desliga a câmera ela é uma pessoa completamente diferente. Exato. Não tem como dissociar a parte pessoal da profissional, tanto quanto o atleta não tem como dissociar o que ele é dentro de campo quanto o que ele é fora de campo. Né? Perfeito. A dúvida dos pais, na maioria das vezes aqui, é sobre o que trabalhar exatamente, né? Uhum.
Óbvio, eles precisam levar seus filhos em locais especializados, com profissionais, mas eles querem entender um pouco mais até se o que está sendo feito está indo de acordo com o que é a ideia. E a gente sempre fala aqui sobre 3 coisas, né? Que são 3 coisas básicas. A primeira é treinar bem, a segunda é comer bem, a terceira é dormir bem. Que mesmo sendo óbvio, o óbvio só é óbvio quando alguém diz pra gente, né? Perfeito. E nos 4 aspectos, que é a parte técnica, tática, física e comportamental. Queria que você falasse um pouco mais da parte teórica, que confesso que não é a minha especialidade, mas que você pudesse falar um pouco da preparação nesses 3 pontos, de treinar bem, comer bem e dormir bem, e dos treinos propriamente dito, da parte técnica, tática, física e comportamental para o atleta conseguir chegar num nível alto. Bom, primeiro o que você falou, né? Acho que primeiro você tem que treinar as pessoas. Eu acredito muito em desenvolver pessoas. E o aprender a treinar bem passa por ter princípios e valores muito claros, né? Então, a base familiar hoje, até os clubes, acredito que tem um pouco de dificuldade em desenvolver os atletas nesse aspecto. Por quê? Quando o calendário competitivo do Brasil ele coloca jogos o tempo todo no meio de semana para meninos de 14, 15, 16, 17 anos, a mensagem não é boa, né? De que a educação ela está em segundo plano. Então a primeira questão que eu acho que um pai que quer ensinar o filho a treinar bem, jogar bem e comer bem, é cobrar dele as responsabilidades básicas. Ser bom aluno, ter pequenas responsabilidades em casa e ser bom filho. Ter respeito pelas pessoas ali da casa dele. Se ele conseguir desenvolver valores básicos dentro de casa, ele vai conseguir transcender para o campo. E no segundo momento, quando ele entra no clube, as responsabilidades básicas dele passam a ser as que você falou. Comer bem, dormir bem e treinar bem, se ele tiver claro que isso é responsabilidade dele, acredito que ele vai se desenvolver melhor. E isso não é parte dos clubes, né? Essa é uma confusão que se faz muito hoje ainda na formação, que os clubes vão ensinar. O que eu acredito? Pessoas melhores jogam melhor. Se eu dou para o meu filho um alicerce melhor, naturalmente ele vai conseguir se adaptar melhor no meio onde ele for. Independente se for no sul do Brasil, no norte do Brasil, no centro do Brasil, as ideias centrais de formação elas são muito parecidas. Mas o alicerce vem de casa e das escolas. Eu acho que as próprias escolas podem ensinar. Quando você fala em treinar bem, a primeira coisa é a maior dificuldade das crianças hoje, né? Se desconectar do mundo do celular e focar durante 90 minutos, 100 minutos, no que ele está fazendo. Então, se desligar um pouquinho da realidade virtual e focar naquilo que ele está fazendo. Num segundo e num terceiro momento, se alimentar bem, eu coloco também se hidratar bem, né, Vini? Assim, acho que um atleta que se hidrata bem, aprender a hidratar bem, é fundamental para ele se recuperar melhor e jogar melhor. Criar hábitos saudáveis dentro de casa, eu vejo hoje pais que confundem, por exemplo, o menino quer tomar refrigerante, mas ele também quer jogar futebol. Ele vai jogar no sábado o Campeonato Paulista Sub-11. Se ele desde muito novo não aprender que em alguns momentos ele vai ter que abrir mão do refrigerante, vai ter que tomar mais água, suco natural, para que isso não atrapalhe o rendimento dele no dia seguinte, isso quando ele fizer 18, 19 anos vai impactar, porque ele não vai aprender a focar naquilo que ele tem que controlar para ter um desempenho melhor e vai confundir, porque se ele pega um adversário muito fraco e joga bem, mesmo fazendo as coisas erradas, ele, eu não fiz tudo certo, mas ainda dá certo. Então é importante os pais irem criando esse tipo de consciência. No segundo aspecto que você trouxe aqui sobre as questões do jogo, mais de maneira ali fechada, né? Técnica, tática, física e mental, existem idades sensíveis para cada item desse. O que eu percebo hoje é que todo mundo trabalha muito a mesma coisa. Então todo mundo prepara muito o jogo desde o sub-11. Se a gente não respeitar a fase de desenvolvimento sensíveis, por exemplo, a questão técnica, se o menino não aprender a usar bem as duas pernas, não aprender a aumentar o repertório motor dele, controlar a bola orientando para um lado, controlar a bola driblando, controlar a bola para preparar um passe, passar com as duas pernas, esconder a intenção do passe,
Se eu pular essa etapa e for para questões táticas desde as primeiras idades, eu vou diminuir as chances dele de se desenvolver num segundo momento. Ele não vai se desenvolver? Vai. Mas vai se desenvolver igual? Não. Porque é como se você ensinasse uma criança a saltar antes de andar. Existem etapas, né, que têm que ser respeitadas. E as escolas têm que ter muito claro quais são as etapas de um menino de 8, 9, 10, 11 anos nessa fase sensível. Porque isso... mas ele ainda não performa de um nível de um menino que já está em clube, por exemplo, do Palmeiras. Não tem problema. O nível de jogo de cada criança ela é diferente porque o histórico de cada criança é diferente. Então, se eu olhar para um menino do 11 do São Joséense e um menino do 11 do Curitiba e quiser comparar os dois, não vai funcionar. Porque são fases de aprendizagem muito provavelmente muito diferentes. Enquanto o menino do Curitiba provavelmente já joga em escolinhas desde os 5 anos, passou por um processo de futsal a partir dos 7 e com 11 já está fazendo grandes jogos, esse menino do São Joséense, muitas vezes ele entrou um pouco mais tarde, ele não passou pelo processo de futsal e o meio em que ele treina todos os dias não é tão desafiador quanto desse menino. Então o menino ele tem que se preocupar muito com o próprio desenvolvimento. E o clube, a escolinha, também tem que ter clareza disso. Porque senão eu vou começar a criar comparativos que não vão ser saudáveis para o desenvolvimento dessa criança. Não sei se eu estou sendo muito... tentando dissecar muito. E isso vale para todas as áreas, né, Vini? Assim, as questões físicas, a coordenação e a agilidade e a velocidade são fundamentais numa primeira idade. O repertório motor geral de você trabalhar muito, vamos pensar em uma abordagem mais de multisportes nas primeiras idades, também vai ajudar ele a criar um repertório maior nas primeiras idades. Mas ele não treina como o menino do outro clube. Não podemos comparar nunca o meu com o do outro. Né? Acho que meio tem a sua própria particularidade, o seu próprio desafio de desenvolvimento. O menino, muitas vezes, dos clubes, ele já passou por processo que aquele menino precisa passar para depois, num segundo momento, conseguir, não é estar no mesmo nível, mas é alcançar o que ele pode alcançar de nível máximo. Nas questões táticas, eu vejo que até os 14 anos, né, são pequenos conceitos de tática individual, de perceber bola, espaço e adversário, entender pequenas relações, né? 2 contra 2, 3 contra 3, 1 contra 1. E num segundo momento, a partir dos 12, 13 anos, aí sim, táticas de grupo, porque até a formação do cérebro de uma criança, ele não está preparado para entender informações abstratas. Até os 14 anos, até os 13, 14 anos. Portanto, eu tenho que tentar primeiro dar um alicerce para ele maior, para que num segundo momento, quando a gente entre em fatores mais voltados para o jogo coletivo, de tática de grupo, ou até tática, vamos dizer assim, específica de estratégia de jogo, ele tem esse alicerce para poder se desenvolver. Se o menino não se entender, né, no meio que ele joga, eu bola, eu adversário, eu numa relação menor, ele não consegue depois ampliar da mesma maneira o repertório dele para o todo. Não sei se está tão claro. No terceiro momento, no segundo momento, já a partir dos 13 anos, vão entrar as competições. Se for possível, competições adequadas em termos de tamanho de campo, peso da bola, tamanho da baliza, para que o menino não se sinta frustrado. Né? Imagina um goleiro de 13 anos jogando numa baliza de futebol profissional. Naturalmente, a chance dele desistir ou de ele não se sentir capaz é muito grande. Mas, na verdade, é o meio que foi criado para ele se desenvolver que não está adequado. E num terceiro momento, já no futebol, a partir dos 16 anos, aí sim, é futebol onde a estratégia, o resultado e a competição em si, ela se torna fundamental. Mas é um terceiro momento e isso tem que estar muito claro, tanto para os pais quanto para os clubes onde o menino está inserido. Muito bom. Tá mais que respondido. E eu fiz 2 anotações aqui. Acho que é interessante, você que trabalhou dentro de campo e também na parte de observação, que a gente escuta muito dos pais aqui é o seguinte: meu filho é bom. Ele é bom. Ele é o próximo Neymar. Só falta uma oportunidade. E aí eu sempre chego e falo sempre a mesma coisa. É bom, né? Show. Você tá falando como pai ou você tá falando como alguém que entende futebol? Eu falo,
Não é porque eu sou pai, não. Eu sempre falo isso, né? Mas a pergunta que eu faço principal é: seu filho é bom jogador? Show. Comparado a quem? Aí o pai já vai falar assim: não, ele é comparado ele joga de volante, ele é comparado ao Casemiro. Eu falo: não é essa a minha pergunta. Não é comparado a quem do profissional. É comparado a quem do ambiente dele. Exato. Se ele é bom, melhor ou pior, se ele tem algumas características que faz com que ele se destaque e tudo mais. Ele é o melhor jogador do prédio? Ele é o melhor jogador do bairro? Ele é o melhor jogador do município? Ele é o melhor jogador ali da região metropolitana? Ele é o melhor jogador do estado? Ele é o melhor jogador dele na posição que só falta a seleção brasileira vir e convocar ele? Não é por aí também. Então, vamos entender em que nível que ele tá. Perfeito. Porque tem uma diferença muito grande, né? E é aí que vem minha pergunta que os pais muitas vezes não entendem. O nível hoje de uma escola de futebol não é que o trabalho é ruim. Porque, assim, na minha percepção, e me corrija se eu estiver errado, os trabalhos não são muito diferentes. Porque a informação ela tá acessível hoje para muita gente, né? O profissional que busca se capacitar e tudo mais, ele vai ter a informação do que fazer dentro de uma escola de futebol, assim como um clube faz. Porém, o que muda é o nível dos atletas. Perfeito. E se muda o nível dos atletas, muda o nível do trabalho. Claro. Do resultado que se é esperado. E aí você olha numa escola de futebol. A escola tem, na categoria ali, tem 50 atletas, né? Não são 50 atletas que estão prontos para dar o próximo passo para ir para uma categoria de base. Só que os 50 que estão numa categoria de base, minimamente eles têm condição de estar ali. É mais ou menos isso? Acho que essa pergunta dá um outro podcast, né, Vini? Assim, enfim, tem muitas variantes aí, variáveis para a gente pensar sobre, mas você tem razão. Primeiro, você entender em que lugar você está da cadeia. Né? Eu estou no ambiente de escolinha, eu estou no ambiente do futebol do time da cidade, eu estou no ambiente de um time da região, eu estou no ambiente de clube e eu estou no ambiente de clube de ponta. Então, acho que tem vários cenários para você entender em que nível você é bom. Depois de entender em que nível você é bom, quais as competências que eu tenho que ter nessa idade para considerar que o menino é bom. Se eu tiver uma avaliação... Porque muitas vezes meninos que têm uma maturação tardia, eles não têm a mesma oportunidade simplesmente pela questão da força. E outros meninos com maturação precoce, eles acabam sendo considerados melhores porque ele tem mais força para executar aquilo que ele faz num jogo de sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Né? Então, depois de eu entender tudo isso, que estágio que ele está, eu procuro sempre perguntar para o menino, quando você começou a jogar futebol? Com quem você começou a jogar? Que competição você já jogou? Porque a partir daí eu também sei que estágio de aprendizagem que ele tá. Às vezes ele é bom mesmo. Se você considerar que o cara tá há 1 ano jogando futebol, ele já consegue competir com meninos que estão há 3, 4 e maturação tardia, poxa, peraí, tem um potencial de evolução ali. Né? Alguma coisa, vamos entender melhor qual que é como virar a chave desse menino para ele se desenvolver. Mas é preciso alguém com conhecimento de fato para poder falar, né, e dar para esse pai uma perspectiva mais real. Porque os pais, de maneira geral, e isso é natural também, o filho é tudo na vida deles. Né? Os meus pais são da mesma forma, então eu passei por isso também. A gente sabe que o pai tem um carinho diferente, mas ter uma informação mais fidedigna para te dar ali, olha, a estratégia de desenvolvimento para o seu filho nesse momento é essa. Eu, quando eu tinha 7 anos, recebi um feedback bem legal de um cara bem mais velho que eu queria fazer teste no time da cidade. Ele falou, primeiro vai brincar mais 1 ano. Não tinha um campinho, alguns campinhos lá perto de casa, naquela época ainda tinha, né? E eu era o pior do jogo. Só que eu jogava com caras de 14, 15, 16, eu tinha 8. E aí eu fui melhorando. Depois de 1 ano, ele me viu de novo e falou, agora você tá pronto para ir lá fazer teste no time da cidade. E eu fui e passei na primeira. Se eu vou naquele momento que eu queria, muito provavelmente eu seria excluído do processo. E talvez ser excluído do processo naquele momento, não sei, né? Eu não tenho bola de cristal, mas talvez eu não conseguiria continuar querendo ir voltar a fazer teste naquele lugar. Então, você colocar um menino no lugar certo, na hora certa, é estratégia, né? E alguém que tem esse conhecimento tem que te ajudar nisso. E tem espaço para todo mundo.
Eu acho que tem o futebol... eu vejo recentemente, né, um menino que eu acompanho que não jogou em clube, foi para os Estados Unidos. Ele não era bom? Não, ele era bom. Ele era bom para o ambiente onde ele está hoje. E talvez com a chance que ele está tendo hoje, ele vai ter chance de alcançar o sonho dele. Porque eu convivi com meninos que jogaram comigo na Next, que hoje é a TDF, né? E que estão jogando futebol profissional na Europa. Mas naquele momento eles não tinham oportunidade nos clubes. Ele era ruim? Não, ele não era ruim. Ele não estava pronto para aquele cenário mesmo. Eu olhava e falava, não, ele não tem condição de estar de fato num clube grande. Mas você enxergava potencial de evolução. E aí colocar o cara, né, fazer ele entender em que momento ele está e traçar a estratégia de desenvolvimento adequada. Todos vão chegar? É impossível. Não tem lugar para todos. Mas tem lugar para o cara jogar em clube, tem lugar para jogar com futebol universitário. Muitos podem se desenvolver e ter o futebol como fonte de lazer a vida inteira. Outros podem jogar futebol, se apaixonar pelo jogo, assim como nós, e entrar numa outra área, né? Fazer um curso, uma graduação para militar no futebol de outro. Então, acho que o futebol e o esporte, ele te leva de diferentes maneiras a realizar os seus sonhos. O que é importante para uma criança? Ter clareza de que momento está, acho que não vender um sonho que ele não possa alcançar e tentar traçar uma estratégia adequada para que ele possa se desenvolver. Eu acho que são pilares básicos para que todo mundo tenha oportunidades legais. Vai ser a mesma oportunidade? Claro que não. Outro fator importante é onde o cara está situado, né? Eu sou de uma cidade pequena, onde o lugar onde eu jogava, o nível de desenvolvimento, de desafio que eu tinha lá, não era igual ao cara de Curitiba. Hoje eu sei disso. Então, quando um pai me pergunta, puxa, meu filho é muito bom aqui, ele é o melhor da rua, ele é o melhor do clube e ele é o melhor do futebol do time da cidade. Mas ele ainda não está pronto, ou eu acho que ele está pronto para jogar. Calma. Vamos agora testar ele num nível maior. Porque se ele passar todos esses níveis e o estímulo ficar ruim para ele, ele não vai se desenvolver. Aí ele precisa de um desafio novo. Então, traçar essa estratégia num tempo certo e criar oportunidades que sejam adequadas de ambientes bons é fundamental para que os meninos consigam chegar no seu máximo. Qual que é o máximo? Eu não tenho essa resposta porque você tem que avaliar cada contexto, cada menino. Cada menino é um sistema complexo, né? Então, a gente tem que avaliar ele e tentar pensar onde que ele pode se encaixar num segundo momento. Essa resposta nós estamos procurando. E para essa próxima pergunta eu também estou procurando essa resposta e não encontrei uma definição. Então, quero ver qual que vai ser a tua aqui. Eu também sou da área de educação física, sou formado em educação física, mesmo que foi à distância, mas me formei, né? Legal. E aí a gente começa a entender o que é um estudo de caso, que você pega um grupo controle, que você coloca lá que seja 10 pessoas e você divide o grupo no meio, todas essas coisas, né? Uhum. E nunca foi feito um estudo sobre a real importância do futsal na formação do atleta de campo. Uhum. Por quê? Porque é extremamente desafiador você fazer um estudo de caso com um grupo controle por 10, 15, 20 anos, sem saber que aqueles atletas lá, a maioria não vai virar atleta profissional e por aí. Só que todo mundo que jogou chega e diz, o futsal foi muito importante na minha formação. Nessa cadeira sentou Alex, Ricardinho, Tcheco, o Keirson, todos esses atletas falaram o quanto que o futsal foi importante. Uhum. Agora eu quero saber um pouco mais da visão técnica. Uhum. O que você me diz da utilização do futsal como desenvolvimento do atleta para preparação para o futebol de campo? No Brasil é fundamental, mas tem um erro pedagógico. Qual que é o erro pedagógico do futebol no Brasil? O menino de 10 anos, 11 anos, joga futebol de 11. Então, se você me perguntar, vamos inverter a pergunta. Eu vou criar um espaço, tá, de campo sintético ou de futebol de grama, futebol society, e criar uma sequência de progressão pedagógica onde vamos começar lá com 3 contra 3 sem goleiro, vamos passar para um 3 contra 3 com goleiro, um 4 contra 4 sem goleiro, 4 contra 4 com goleiro, 4 mais 1, né, já ir com goleiro, e vamos progredir para o 7 contra 7, 8 contra 8, 9 contra 9 e 11 contra 11. Eu acho que vai dar parecido. A questão é que o futsal no Brasil foi a salvação por muito tempo, porque os campeonatos que são criados pelas ligas, né, e pelas federações,
elas não respeitam a progressão pedagógica que uma criança necessita. Na Europa, eles conseguem sem o futsal, porque existe um respeito dos tamanhos, dimensão, peso da bola, tempo, etc., né? Número de minutos de estímulo para cada criança, que é importante, que o futsal também consegue criar essas regras aqui no Brasil. Então, eu acredito que no Brasil, o futebol tem um papel fundamental. É só o futsal? Acho que não. Acho que é um todo. Acho que essas pessoas que você citou aí, eles também são de uma geração parecida da minha, que tinha rua, que tinham estímulos extras do próprio estímulo estruturado do clube, que colaboraram para que eles fossem experimentando de forma incidental, de forma mais espontânea o futebol e ao mesmo tempo estruturada. Qual é o problema atual, Vini? Além de não respeitar a progressão pedagógica, o futebol de campo, né, eu digo, do tamanho correto do campo, dos enfrentamentos que seriam corretos para cada faixa etária, existe uma necessidade de resultado desde muito cedo, até no futsal hoje, já em clubes. E isso esmaga o das crianças. Então, e também tem, para mim, um erro pedagógico, porque esses caras eles não pensam muito nisso, mas quase sempre eles jogavam futsal, jogavam campo e voltavam para a rua e jogavam com um cara mais velho. Quando você divide... Esse é um erro, para mim, pedagógico, assim, fácil de resolver, mas que nós não queremos gastar energia com isso no Brasil. Para mim, a divisão por idade ela é errada. Porque existem fases de aprendizagem diferentes. Existe a questão da maturação do menino que é diferente. A melhor avaliação que nós fizemos no Curitiba, que foi feita pelo Luiz Alexandre, inclusive, em 2015, a gente dividiu. Grande Luiz Alex. Grande Luiz Alexandre. Faixa etária, então dividimos de 3 em 3 meses, peso e altura. Quando você divide e coloca todo mundo mais ou menos com a mesma força, etc., você consegue de fato ver quem de fato ali tem mais potencial. E a partir desse momento, a gente criou uma segunda pergunta, histórico esportivo do menino. Então você entendia em que estágio ele estava ali de aprendizagem. Esses fatores todos influenciam muito. Então o futsal no Brasil, eu acho que ele é a salvação, mas por um erro pedagógico do futebol de campo. As ligas e as federações, elas não encontraram ainda uma solução que é fácil, né? Assim como o futebol feminino está encontrando, para mim, o mesmo problema. De jogar com a mesma baliza, o mesmo tamanho de campo, o jogo fica menos interessante, porque o nível de força é diferente. Acredito que com correções pedagógicas de como criar uma progressão ao longo do tempo, a gente minimiza esse problema. Qual que é a vantagem do futsal? Eu acho que o piso, o clima, né, que você não tem interferência de vento, chuva, etc., também traz uma vantagem. Não vejo problema nenhum em você conciliar futsal e campo até uma certa idade. Depois de um certo período de tempo, você precisa definir, porque são esportes diferentes. Qual a idade que você acha que é ideal? Acho que a partir dos 14 anos é importante que defina um pouco melhor. Porque são esportes diferentes. A maneira como você pisa na bola, a maneira como você controla a bola, o peso da bola, eles são diferentes. A variabilidade de estímulo, ela é rica e é importante. Mas quando a gente pensa em futebol de alto rendimento, chega num momento que você vai ter que direcionar um pouco mais a criança. E até pelo calendário competitivo dos dois esportes, né? Do futsal e do campo. O menino não aguenta jogar as duas coisas. Eu passei por essa experiência e os meninos... qual que era a nossa justificativa? Vamos ter os dois para desenvolver melhor. Eu falei, legal. Mas quem não joga aqui, joga lá para a gente dar estímulo competitivo para todo mundo. O que começou a acontecer? Os melhores jogavam tudo. Se os melhores jogam tudo, não faz sentido. Não faz sentido uma criança de 13 anos ter 80 jogos no ano. Ela tem que ter 30, 25 jogos e tem que ter muito estímulo de qualidade de treino para que ela se desenvolva. E tem que brincar de futebol, ela tem que ter tempo livre para fazer outras coisas. Então é um problema de calendário, de organização e pedagógico, que é possível corrigir e é necessário corrigir para que a gente possa de novo voltar a desenvolver da melhor maneira, atendendo a necessidade atual que os meninos não brincam mais na rua. Quase todos hoje estão em escolinhas ou nos clubes. Os pais também, por muitas vezes... Eu não gosto de generalizar, essa palavra sempre é difícil, porque eu acho que todo mundo que
generaliza, tá cometendo um equívoco. Perfeito. Né? Nós não podemos pensar dessa maneira, né? Mas eu me coloco no lugar deles e aí começo a pensar como eles acabam pensando, porque são as dúvidas frequentes que a gente recebe. Os questionamentos são dos profissionais que estão ali trabalhando, que muitas vezes eles acham, acreditam que aquele é o caminho que tem que ser seguido. Eu falo assim, o pai ele tem 3 profissões, né? Uhum. A sua profissão de fato, a segunda é entendedor de futebol e a terceira é entendedor de política. São as 3. Perfeito. Só que ele exerce a sua profissão de fato de segunda a sexta. Aí quando chega sábado e domingo, ele pega a profissão dele e deixa de lado. E aí quando a segunda e a terceira profissão parece que aflora, né? Parece que ele vira um especialista, um entendedor e tudo mais. E não consegue entender o quanto que não é tão simples assim. Tem processo pedagógico, tem... Você começa a sentar para conversar com o pai, e olha que eu nem sou disso. Eu não sou especialista nisso. Mas você começa a sentar com o pai e você fala, pai, me fala o seguinte, o treinamento que está sendo feito com o teu filho, você acredita que é errado, né? Então vamos debater sobre microciclo, mesociclo, macrociclo, sobre as fases sensíveis, sobre quando que ele deve sair do futsal e ir para o campo. Não, vamos conversar sobre isso. Aí o pai fala, não, mas também não ganhou o jogo no final de semana, né? Exato. E isso é um problema em tudo quanto é canto. Perfeito. E até em alguns clubes, né? A gente trabalhou em clube, a gente também entende. Você, por mais que você monte toda a parte pedagógica, com organização, planejamento e tudo mais, ainda assim no profissional é um pouco mais, mas na base também existe. Porque chega no final da semana, você não ganha um jogo, tudo isso que você fez, parece que o trabalho não serviu para nada. E o resultado ele só vem anos depois. Nós, antes de começarmos, nós estávamos falando de uma competição que um atleta de destaque, ele participou da competição. Ali já foi detectado que ele tinha condição de ser um atleta de alto nível, mas ele chegou a ser de alto nível 6 anos depois. Né? O pai ele não vai ter a condição de analisar isso. Perfeito. Mas quem trabalha com futebol, sim. Até porque um observador técnico, ele olha mais de 1.000 atletas por ano de maneira, né, muito simples. Claro. Que é o que ele faz. E não adianta, o atleta, o pai, não vão conseguir enganar o observador técnico, porque o olho já está calejado, né? Exato. Acredita nisso? Acredito. E assim, o pai, como você falou, né, ele é um multifunções. Eu conversei com um pai que jogou comigo, né, quando eu era criança também, na semana passada. E tem uma ansiedade, né? Acho que a mesma ansiedade que às vezes os clubes têm sobre o resultado do jogo, os pais têm sobre o resultado do menino e do jogo, né? Eu acredito que é preciso qualificação permanente de todos os profissionais envolvidos no jogo, inclusive dos pais. Acho que o papel que vocês fazem, né, de informar o pai e dar para ele mais consciência do processo ajuda com que ele não tenha uma ansiedade para que tudo aconteça em 3 semanas. Porque os pais, eles olham para cada filho e ficam comparando, né, com o filho do outro que já conseguiu avançar e etc., sem compreender o processo com mais profundidade. Tive uma experiência recente no Atlético Paranaense onde a gente fazia um trabalho parecido com o que você faz, de treinar os pais, ensinar os pais. Nós vamos jogar essa competição, nosso objetivo é esse, o objetivo não é ganhar, todo mundo vai sair, todo mundo vai entrar, todo mundo vai ser reserva, porque é importante aprender a ser reserva, é importante aprender a jogar. E num primeiro momento, teve um desconforto muito grande, principalmente dos pais dos expoentes. Onde já se viu o meu menino, né, que de fato era o melhor jogador ali daquele momento. Mas eu falava, nenhum desses meninos é jogador de futebol. Eles são crianças que brincam de futebol e o nosso intuito é ainda despertar prazer. Eles tinham 10, 11, 12, 13 anos. Eles têm que sentir prazer nisso aqui. Ninguém pode se sentir maior do que ninguém, porque é um esporte coletivo. E a gente tem que ensinar a eles quais são as coisas importantes que eles têm que aprender para que continuem se desenvolvendo. E passar por esse processo como um todo, né, de aprender a sair, aprender a apoiar o colega, aprender a estar de fora, aprender a não ser relacionado, tudo isso,
foi ensinando os meninos e os pais a conviver melhor com esse ambiente. Mas é um processo de educação, né, gente? É um processo longo. Ele é interminável, eu acredito. Porque eu tenho 43 anos agora, estou na Espanha aprendendo coisas que eu não imaginei que eu fosse aprender mais. E hoje eu estou com você trocando ideia e provavelmente vão surgir insights aqui de coisas que eu não pensava antes. E quando eu vou ver um jogo, eu também aprendo com o menino coisas que ele me ensina. Ah, tal menino... Questão da faixa etária, né? Eu pensei num treino, mas o menino domina muito aquele treino. A partir da experiência de ver aquele menino fazendo aquilo, eu falo, puxa, esse estímulo para esse menino não faz mais sentido. Então, essa busca incessante por progredir e por compreender o todo, ela é humana. Ela é minha, ela é sua, ela é do pai e é do menino. O importante é ter compreensão do que eu controlo e como eu posso colaborar para o crescimento do meu filho. E isso passa por uma vontade genuína do pai, ou não genuína, né, com a ajuda de profissionais, de ter mais compreensão desse todo. Acredito que quando ele tem mais compreensão, isso diminui. Enquanto ele não tem essa compreensão, ele atrapalha mais do que ajuda. Eu vi muito mais pais, em alguns momentos, atrapalhando os meninos por ansiedade pedagógica, né, ansiedade de crescimento, do que ajudando. E a partir do momento que eles começaram a tomar consciência, como a parte de um princípio de amor, todos eles amam os filhos e querem o bem dos filhos. Quando eles percebem que, às vezes, amar o filho é respeitar aquela etapa de desenvolvimento que o clube está propondo, o professor está propondo, ou o ambiente tem à disposição dele, ele passa a ter um papel mais importante, que é, às vezes, o de acolher, entender, compreender e reforçar essa mensagem dentro de casa. Então, eu acho que é um caminho onde muitas mãos ali, elas caminham juntas, né? São muitas pessoas envolvidas, você, o treinador, às vezes o empresário, a escola, os pais, o irmão, enfim. É um caminho que quanto mais gente tem acesso à informação e mais educação, né, de qualidade ele recebe, estímulo de qualidade, creio que a gente tem mais chance de fazer mais gente realizar o sonho. Quanto menos conhecimento, quanto menos progressão contínua de um todo, vai ficar mais aleatório o resultado. O resultado, muitas vezes, ele depende de fatores que podiam ser melhores controlados, entende? Então, creio que a gente pode fazer coisas melhores para que mais gente realize os seus sonhos. Não é o mesmo sonho para todo mundo, mas mais gente pode realizar o sonho a partir do momento que todo mundo tenha consciência do que fazer. Muito bom. Gostou, diretor? Falei que ia ser de alto nível, rapaz. O homem sabe o que fala, né? Show de bola. Já indo para a parte final aqui, Zuma. Todo convidado que vem aqui, a gente sempre pede de maneira sincera, não necessariamente porque está aqui na minha frente ou porque está no podcast, para falar um pouco sobre o que acredita sobre o trabalho da Trilha do Futebol. Se a gente está no caminho certo, qual a importância, qual é a visão que você tem. Até para quem está assistindo falar assim, às vezes o que você fala ele não tinha pensado. Ele vai falar, poxa, faz sentido isso. Então eu queria, nesses minutinhos finais, que você falasse sobre isso, a tua visão, enfim. Tá, eu vou tentar racionalizar pouco e falar um pouco o coração, né? Acho que toda criança ela tem direito a sonhar, né? E tem direito a viver o seu sonho de maneira muito particular. E o que vocês proporcionam para as crianças é o direito de construir o próprio sonho, que muitas vezes é tirado dela, porque eu olho para uma criança às vezes e falo, esse é mais baixo, esse é mais lento, esse é isso, esse é aquilo, mas eu estou pensando no meu mundo. Eu estou lá num clube de Série A do brasileiro, onde eu tenho os melhores meninos à minha disposição, e eu estou excluindo aquele menino por um comparativo que eu tenho da minha realidade. E o que a Trilha faz, eu acho que é criar pontes para que o menino realize os seus sonhos de formas diferentes. E se eu tivesse um filho, muito particularmente, eu apostaria numa educação de longo prazo através de uma plataforma dessa, mesmo que ele estivesse num clube. Porque eu acho que o desenvolvimento individual de cada indivíduo, né, ele depende muito dele. Então, mesmo que ele esteja num clube, eu investiria numa plataforma que oportunizasse para ele em desenvolvimento próprio. Então, o TDF ele serve para mim tanto para o menino que está iniciando,
que vai abrir portas, né, e entender um pouquinho esse universo que é complexo, quanto para o menino que já está inserido. Porque quando você está inserido, essa é a minha preocupação como profissional, você acaba mergulhando num universo que muitas vezes não te possibilita todo o crescimento que você podia ter, porque você está inserido naquela realidade. E quando você vai para uma realidade virtual, aí a realidade virtual é boa por esse motivo, você consegue ampliar o seu conhecimento mesmo estando inserido num local onde você não tem a convivência com todos os estímulos que você podia ter. Então, eu acho que é crucial, importante e fundamental. Eu acho que a educação de longo prazo é o caminho para qualquer pessoa, seja no esporte, seja na vida. É o que possibilita ela alcançar os seus maiores sonhos, seja eles quais forem. Show de bola. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Imagina, parabéns mesmo pelo trabalho. Eu acredito muito na educação. Acredito muito que as pessoas podem realizar os seus sonhos. Eu lembro que quando eu comecei lá em Leme, né, eu falei para os meninos quando eu já era treinador, um dia eu vou trabalhar na seleção brasileira. E parece impossível. Você está na 4ª divisão de um lugar pequeno, né, com pouca visibilidade. E eu consegui realizar. Não foi fácil. Nem sei se eu planejei tudo o que eu fiz, mas é possível. E todos os meninos que eu conheci, que jogaram num nível maior, né, em futebol profissional, passaram pelos mesmos problemas, os mesmos medos que qualquer menino de qualquer escolinha. É possível para todo mundo? Não. Mas todo mundo tem que tentar fazer. Eu acho que a partir do momento que você tenta, você faz com que aquilo possa ser possível. E quanto mais auxílio profissional e estruturado você tenha, mais chance você tem de realizar o seu sonho. Então, através da plataforma, em qualquer lugar do Brasil, o cara pode, de fato, planejar o próximo passo para realizar o sonho que ele tem. Show de bola, meu querido. Obrigado novamente pelas palavras, obrigado por se disponibilizar para vir aqui trocar conhecimento. Eu acredito muito nisso, né, que a vida é uma constante troca de conhecimento. Exato. E a gente está aqui nessa terra justamente para isso. Eu acredito que quando a gente troca uma informação, eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. E quando a gente senta e troca ideia, a gente sai sabendo de 2 coisas novas, né? Exato. Então, obrigado por se disponibilizar para estar aqui junto com a gente. E aqui na trilha vai ser sempre bem-vindo junto. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso na sequência do trabalho. São muitos desafios, né? São muitos sonhos. E que vocês sigam realizando seus sonhos e crescendo aí junto com as crianças que acompanham, com os pais e com as pessoas que compartilham do conhecimento, de ideias que estão com vocês. E parabéns pela equipe, né? Acho que tem uma equipe top aí. Futebol é sempre assim, né? Aparecem 2, 3 pessoas, mas é sempre uma equipe que faz com que as coisas aconteçam. E a sua equipe parece ser muito boa. Parabéns. Eles são feras. Sucesso. Show de bola. Bom, esse foi o TDF-Cast de número 84, com o Eduardo Zuma. Obrigado, diretor, mais uma vez aqui, sempre junto com a gente. E até a próxima. Valeu.